Mas primeiro eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Provérbios 27. Provérbios 27. Provérbios 27. Quem for encontrando vai glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui em nome de Jesus e vai mudar a tua história. Oh, glória. Provérbios 27. Quem encontrou, diga amém. Versículo 18. Quem trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. O que trata da sua figueira vai comer do seu fruto, e que cuida do seu Senhor vai ser honrado, ou será recompensado. É interessante esse versículo desse capítulo de Provérbios. Ele é muito profundo no que aqui está nos mostrando que o que semear nós vamos colher. Da forma que eu tratar, eu serei também tratado. Da forma que eu cuidar, assim eu vou receber. Da forma que eu estou cuidando de algo da minha vida. Eu poderia chamar essa figueira de família, poderia chamar essa figueira de lar. E da Bíblia está dizendo aqui, da forma que você tem cuidado da vida de alguém, ou daqueles que estão ao seu redor, à sua volta, você vai ter retorno disso. Você vai ter retorno do que você está fazendo. Se você não cuida, o retorno vai ser da forma que você cuidou. Se você cuidou bem, sempre tratou bem da sua figueira, no tempo certo, quando chegar o tempo lá dar seu fruto, você vai comer do fruto daquela figueira. Mas se você não fizer direito, vai chegar no tempo, você não vai colher nada. Da forma que eu trato alguém, eu cuido de alguém, eu sou honrado. Eu sou honrado por quem? Por Deus. É o Deus que nos honra, é Deus que recompensa. Nós não podemos esperar a honra quando eu dou a alguém, ou cuido de alguém, ou eu sempre tenho cuidado com alguém que, principalmente, que está dentro da minha casa, esperar dali alguma honra ou alguma recompensa. Mas a recompensa vem de quem? De Deus. Queremos ser recompensados, queremos ser honrados, mas muitas vezes não é assim que fazemos. É assim que fazemos com aqueles que nos cercam. E aqui Salomão está sendo bem claro. O que pode estar acontecendo com muitos que não vê resultado nenhum é devido à forma que ele cuida, que ele não sabe lidar também com o tempo da adversidade que chega para todo mundo, gente. O tempo difícil, tempestade, adversidade chega para todos. Não adianta, é claro, nem eu nem você, nós oramos para Deus dizendo assim: Senhor, eu estou com saudade de passar por uma prova. Nós não vamos orar desta forma. Nós vamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, nossa, que saudade que eu estou de passar por um deserto. Nós não vamos orar disso. Nós vamos pedir para Deus nos livrar das provas, das lutas, dos desertos da vida. Porém, só que o tempo ruim, o tempo mau chega para todos. Só que quando chega, é aí que nós vamos ver como que nós cuidamos daquilo que nós chamamos de figueira. Quando chega a adversidade, muitas vezes a adversidade, ela tenta tirar o nosso foco, ela tenta tirar as nossas forças. Quando vem uma tempestade, quando vem algo que está acima daquilo que eu possa fazer, ela quer mudar a nossa visão. Ela quer, muitas vezes, mudar da forma que nós enxergamos Deus na nossa vida. E aqui o Senhor está trazendo essa palavra logo no início deste culto para mim e para você, que não estava dentro daquilo que eu tinha preparado, mas como eu disse para vocês, quando a pastora Angélica foi ministrar, é claro que ela leu Eclesiastes, mas veio ouvir Provérbios, e eu estava depois folheando, e Deus me mostrou isso aqui. Ele falou assim: fala para a minha igreja, seja em qualquer momento da sua vida, cuide bem da sua figueira, aprenda a honrar as pessoas, aprenda a honrar mesmo que você não é honrado, porque quem vai te recompensar é Deus. É Deus, fala comigo, é Deus. Eu não faço mais favor para ninguém, não ajudo mais ninguém, não quero mais estender mão para ninguém, porque eu só levo. Irmão, entenda uma coisa:
O problema de muitos é esperar a recompensa de homens, é esperar de quem eu fiz. Nós não temos que esperar de quem eu fiz, eu tenho que esperar daquele que me ensina, é Deus. A sua palavra está sendo bem clara: quem cuida do seu Senhor será recompensado. O que nós fazemos, nós muitas vezes somos levados a pensar muito no presente, agora, mas às vezes as atitudes que nós tomamos, nós não vamos colher no presente, nós vamos colher no futuro. Por isso que eu e você temos que tomar cuidado o que nós fazemos nesta hora, o que falamos, a forma que agimos, a forma do nosso comportamento, o que eu faço agora, o presente. Porque muitas vezes nós queremos resolver uma coisa agora, este momento, e muitas vezes aquilo que eu quero resolver agora não é para mim resolver, é para Deus fazer. E muitas vezes o que eu tento fazer agora vai me atrapalhar no futuro. Então Deus está dizendo para mim e para você no início deste culto: preste bem atenção. O que você vai fazer agora vai vir no futuro para você. Não adianta a gente escapar. Não adianta eu e você querer fazer de conta que eu não lembro. Irmão, o que eu for fazer agora, o que eu fizer, seja por alguém, seja quem for, principalmente dentro da minha casa, eu vou colher deste fruto. Mas a adversidade chega. Família no grego, olha só o que ela quer dizer: pátria. Fala comigo assim: família significa pátria. Irmão, família no latim significa todos de uma mesma casa. Todos de uma mesma casa. Família, fala comigo, família. Todos de uma mesma casa. Então quem mora com você, quem é do seu lar, aí está a tua família. Aí estão os teus. O problema de muitos é procurar uma família perfeita, é querer encontrar uma família perfeita, sem problemas, sem dificuldade. Não existe, não existe. Se você encontrar, me avisa aí que eu quero aprender. Não tem família perfeita, tem família abençoada pelo Senhor. Mas a família inteligente, o sacerdote inteligente, a sacerdotisa inteligente, ela vai cuidar da sua figueira. Mesmo quando não está dando fruto nenhum, não está acontecendo nada, não está vingando. Meu Deus, eu estou fazendo, e não acontece nada aqui nesta figueira. Mas Deus está dizendo: calma, você vai colher fruto dessa figueira ainda, vai dar certo, oh aleluia. Mas só que, às vezes, nós paramos de cuidar da figueira, porque às vezes a figueira, por algum momento, não está dando fruto nenhum. Mas Deus não está dizendo para mim, você, eu e você nunca pararmos. É para nós cuidarmos. Diga assim comigo: eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar da minha figueira. Você tem família? Quem tem uma família aqui, levanta a sua mão. Você pode levantar a sua mão mais alto que você puder e dizer daqui de dentro da igreja, liberar uma palavra de bênção sobre a tua família esta hora. Você pode abrir a tua boca e dizer comigo assim: Pai, em nome de Jesus, sobre a minha casa, sobre a minha família, não há encantamento, não há maldição, há a bênção do Senhor. Aquilo que o Senhor já abençoou, que a minha família, o diabo não pode mudar. Em nome de Jesus, fala assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, a minha família, diga bem alto, a minha família nasceu para frutificar. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória para o Senhor? Que é um exemplo de alguém que é muito importante na Bíblia, que aconteceu algo dentro da casa dele, ao contrário daquilo que ele é, o que tem sobre a vida dele, sobre como promessa, que está lá em 1 Crônicas capítulo 7. 1 Crônicas capítulo 7. É muito legal esta passagem. Pode ser que alguns ainda nunca ouviram falar desta passagem. 1 Crônicas capítulo 7. Versículo 23. Quem contou, diga amém.
Quem não encontrou, diga, espera um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23, diz assim, olha que forte esta palavra. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Irmão, veja só o nome que esse pai coloca no nome do seu filho. Olha que interessante. Você já não falou alguma vez assim, as coisas não vão bem em casa? Ou como é que está o seu lar, irmão? As coisas não estão muito boas, não. Como é que está a sua família? As coisas não vão muito bem em casa, não. E ele, o nome Berias, que Efraim deu nome para esse menino, tinha esse significado. As coisas vão mal em casa. Olha que interessante. Na Bíblia aqui em James, edição de 400 anos, diz... ela traduz Berias como uma época de forte crise se abatera sobre a sua casa. A Bíblia hebraica, ela tem uma outra interpretação de Berias. A hebraica, ela traduz assim, porquanto chegou à sua casa uma época de problemas. Então o que eu disse no início? Nenhum lar está isento de passar por problemas. Nós que estamos aqui, claro que nós não queremos ouvir de falar sobre problemas, mas a questão é como lidar com eles, como agir neste momento, qual a minha postura, como que eu reajo diante de uma situação. Agora, me explique por quê. Efraim deu esse nome a Berias. Lembrando, no versículo 21, nós vamos ver que dois filhos dele, Ezer e Eliade. Olha só, Ezer e Eliade. Ezer significa tesouro. Eliade, Deus testificou. Deus testificou. Então nós podemos ver que os dois primeiros filhos de Efraim, ele caprichou muito no seu nome. Tinha um significado bíblico, tinha o significado da parte de Deus, tesouro, e Deus testificou. Mas veja só, aqueles dois que ele enxergava, Ezer e Eliade, que seriam dois meninos, depois se tornaram homens, que seriam alguém que seguiria o que foi Efraim. Sabe o que significa Efraim? Frutífero. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis 41, versículo 52. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então quer dizer, após que esse Efraim era filho de José? Exatamente, filho de José. E quando aconteceu este fato com os dois filhos de Efraim, José ainda era vivo, porque Gênesis capítulo 50, versículo 23, nos diz que José chegou a ver filhos e os netos de Efraim. Ele chegou a ver. Então quer dizer que José, ele viu os seus netos fazerem algo que não é o que eles tinham sido ensinados, não é a forma que o pai tinha passado para ele. Efraim, para nós entendermos aqui, em Gênesis capítulo 48, do versículo 17 ao versículo 20, nós vamos ver aqui que o seu pai Jacó, que era era avô de Efraim e também de Manassés, quando chegou a hora de ele dar a bênção sobre os meninos, Jacó foi dar a bênção, ele deu a bênção com a mão cruzada, assim ó. Ele não deu a bênção com a mão, cada um na mão, não. Porque pela ordem, Manassés era o primeiro, Efraim era o segundo. Quando ele cruzou as mãos, José pensou, meu pai, ele está muito velho, acho que ele fez confusão. E José tentou mudar as mãos de Jacó. E Jacó falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. Os dois vão ser abençoados. Os dois vão ser bênção. Só que Efraim vai ser o primeiro. Então veja, Efraim já era alguém que já tinha um nome com significado forte, frutífero, e quando recebeu a bênção do seu avô Jacó, era para ser a bênção como de segundo, mas recebeu a bênção como de primeiro. Então veja,
Então, olhando para a vida de Efraim, a sua família era para ser uma família exemplar, uma família que para dar tudo certo. Nós, como igreja e também como os servos de Deus, nós temos que entender uma coisa: nós temos que cuidar da figueira, nós temos que tratar dela, sempre, sempre, não pode parar. Só que muitas vezes vão chegar situações, e nesta hora, muitos, quando vem o problema, eles não querem resolver o problema, eles querem transferir o problema para alguém. Eu vou chegar lá, você vai entender aqui junto comigo. Veja só, se Efraim era filho de José, e seu pai José, ele começa a ver essa situação. Qual a situação que aconteceu após? Esses dois meninos, eles foram mortos. Por que eles foram mortos? Porque o versículo 21 vai dizer: eles desceram em uma terra para roubar gados. Para que roubar gados? Eles não precisavam, não tinha necessidade. A Bíblia é bem clara: desceram, ou seja, pisaram em lugar que não deveriam. A culpa era de Efraim? A culpa era da esposa? Não. Nós sabemos que pode ter dentro de uma família muito abençoada, casal de pais abençoados, mas ter algum filho que acaba escolhendo um caminho que não deveria. Vamos aqui tomar como exemplo os pais de Sansão, 2 crentes. O anjo falou com eles, avisou o que viria, mas qual foi o destino que Sansão escolheu? Não foi os pais. Os pais não queriam que ele casasse com uma mulher ao qual ele se envolveu. Os pais tentou de tudo avisar Sansão o que ele não poderia fazer. Só que Sansão tomou um caminho diferente daquilo que os pais tinham ensinado. Mas os pais não deixaram de cuidar da figueira, sempre cuidando. Da mesma forma, José cuidava da figueira, Efraim cuidava da figueira. Só que Ézer e Eleade foram se aventurar, foram sair fora da presença de Deus, foram fazer o quê? Desceu. Nós não somos o povo que desce, nós somos o povo que sobe. Vou falar de novo: nós não somos o povo que retrocede, nós somos o povo que avança. Fala assim comigo: eu sou o povo que avança. Uma das vezes que eu vi na Bíblia que eu vejo Deus mandando alguém descer da ordem de Deus, foi a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Mas alguns que desceram, também como Jonas, ele desceu. O que aconteceu com ele? Problemas. Então muitos que Deus não chamou eu e você para retrocesso, e tem gente retrocedendo, tem famílias retrocedendo. Quando acontece alguma coisa dentro de casa, quando um problema surge, pronto, vamos achar o culpado. Irmão, estamos reduzindo a glória de Deus pela aparência de um homem, como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, estamos reduzindo a glória de Deus ao nível de um homem. Quando nós tentamos resolver uma situação do nosso jeito, seja conjugal, seja familiar, seja o que for, quando nós tentamos da nossa maneira, não, eu tive uma criação assim, ok, você teve uma criação, só que nós somos nova criatura, nós estamos aprendendo tudo de novo com Deus, o que é ser realmente testemunha fiel de Cristo na terra. Quando nós começamos a brigar dentro de casa, começamos a degladiar ou fazer alguma coisa, nós estamos reduzindo a glória de Deus a de um homem. Deus não se reduz à glória de um homem, não, de jeito nenhum, mas não esqueça disso. Quando você resolve da tua maneira, quando nós colocamos a nossa mão, que muitas vezes o diabo vai te incitar, vai tentar fazer você fazer do teu jeito, não se esqueça, não reduza a glória de Deus a de um homem. Não faça isso. Não faça isso. Tudo bem, você pode ter suas razões, mas nós não vivemos pela razão, nós vivemos pelo Espírito. Vou falar de novo, nós não vivemos pela razão humana, nós vivemos pelo Espírito. Quem dirige nós? É o Espírito ou razão? E aqui você pode ver, esses 2 meninos foram aventurar, desceram ao lugar, mexeram aonde não podiam, e chegou aí em casa, veio a notícia. Efraim chorou muitos dias, porque ele não tinha mais filhos, e com certeza, ele estava com um sentimento
terrível, como ele fosse o culpado do que estava acontecendo. E uma coisa aconteceu com Efraim, me pergunte o quê? Esta situação o tirou o foco da onde, gente? Do futuro. Aí que está. A adversidade, os problemas, ele vem para tentar tirar o nosso foco do amanhã. Tirar o nosso foco daquilo que nós estamos ali buscando de Deus. Quantas coisas nós temos como sonhos, projetos, mas quando vem uma adversidade, quando vem um problema, aí nós fazemos assim: puxa vida, que é isso? Não, de novo. Mas não é assim que eu fiz, não é assim que eu ensinei. Tudo bem, não era assim que Efraim ensinou seus filhos, não era. Mas eles tomaram uma decisão, eles fizeram isso, então não são culpa deles. Só que esta situação fez com que Efraim cometesse um erro. Qual erro, apóstolo? Efraim ele acaba coabitando com a sua esposa. Então vamos pensar aqui: será que Efraim queria outro filho? Será que ele estava emocionalmente bem para isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele queria, pode ser que não. Mas ele teve um filho. E esse filho chamou Berias. E ele fala assim: meu filho vai chamar Berias, porque as coisas vão mal em casa. Olha o erro. Perdeu a visão do futuro, perdeu a visão da manhã. Como assim, apóstolo? Olha o nome que ele está dando para o filho. É como se o filho fosse culpado do que está acontecendo. É como se o filho carregasse a culpa do que aconteceu com os irmãos. Às vezes deixamos de fazer um para um dentro de casa por causa de outro. Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa para alguém que está indo tão bem, mas por causa do outro que não vai bem. O erro de muitos de nós é quando estamos passando por uma situação, nós vomitamos, perdão pela minha expressão, ou jogamos sobre as costas de quem não tem culpa. O menino não tinha culpa. O menino foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Só que Efraim estava tão mal, tão cego do futuro, que ele não viu esse menino como bênção. Olha o que acontece comigo e com você. Quando a crise bate, uma cegueira espiritual tenta bater nos nossos olhos. O diabo, ele vem colocando umas escamas nos nossos olhos, para que eu e você não veja mais o amanhã, para que eu e você não veja que tem fruto ainda para poder colher. Mas ele quer que você pense que está tudo acabado. Ele quer que você pense que não tem mais jeito. Ele quer que você pense: como deu errado com um, vai dar errado com o outro. Não é assim. Não é assim. Nós deixamos esses sentimentos malignos entrar dentro do nosso coração. Efraim esqueceu quem ele era. Efraim esqueceu da bênção que ele recebeu do seu avô Jacó. Efraim esqueceu que o seu pai deu um nome tão lindo para ele, duplamente frutífero. Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Um menino que nasceu debaixo de uma grande bênção. E promessa ninguém pode tirar de você. Mas se nós fizermos o que não é da vontade do Senhor, nós podemos perder a bênção. Nós somos seres humanos. O que nós temos, o que eu tenho no lado esquerdo, todos vocês têm. Porém, uma coisa que muitos não conseguem fazer é ter autocontrole. Eu posso dizer para você que muitas vezes no meu passado, o diabo tentou várias vezes fazer com que eu perdesse o autocontrole. E hoje eu consigo ver, de coisas que eu não precisava ter feito, eu fiz.
coisas que eu não deveria ter falado, eu falei. Poderia até ser verdade, mas não devia ter falado. Nós temos que parar de querer, quando estamos passando por uma situação dentro de casa, ou a situação é externa, problemas financeiros, material, profissional, enfim, trazer todo esse lixo para dentro de casa. Existe uma ilustração interessante que diz que em uma cidade teve greve de coleta de lixo e começou a ter acúmulo de lixo nas casas. Não estava tendo mais coleta. Aí uma pessoa teve uma brilhante ideia. Ele falou assim: eu não vou ficar com esse monte de lixo de casa, vai fedendo aqui dentro. O que ele fez? Ele pegou uma caixa, pegou o lixo, botou dentro da caixa e embrulhou para presente. E colocou várias caixas embrulhadas para presente na porta da casa dele. Chegou o quê? O que aconteceu? Quem passava lá, via aquela caixa de presente, levava para dentro de casa. Aquela pessoa pegava aquela caixa e dizia assim: puxa vida, ganhei um presente sem precisar. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele abria aquele presente, era lixo. Ele levou lixo para dentro de casa. Ele tinha acabado de levar lixo, mas ele achava que estava levando um presente. É isso que o inimigo quer de mim e de você, meus amados, que nós venhamos levar lixo para dentro de casa, enquanto nós temos que levar Cristo. Que é um exemplo. Jairo, na hora da crise, ele levou quem? Os amigos ou Jesus para dentro de casa? Ele levou Jesus. Jairo foi buscar Jesus. Jairo foi até Jesus. Minha filha está doente, minha filha está mal, minha filha está morrendo. Até mesmo a palavra de Deus nos fala que a filha de Jairo tinha quase 12 anos. Por que quase? Ela não tinha 12 anos completo. E por que eles fazem questão de dizer quase 12 anos? Porque 12 anos para um judeu, principalmente uma menina, é a melhor fase da vida dela que ela vai começar. Então a melhor fase da vida que ia chegar na filha de Jairo, o diabo estava tentando ceifar. A melhor fase que estava chegando. Mas quem que entrou dentro da casa de Jairo? Jesus. Jesus não ia deixar que a melhor fase da vida de Jairo seria destruída. Eu quero profetizar a você nesta noite: o diabo não vai destruir a melhor fase da sua vida dentro da sua casa, em nome de Jesus. Eu estou arrepiado da presença de Deus aqui neste lugar. Vou falar de novo: o inimigo não vai destruir a melhor fase da tua vida que vai chegar por este tempo, em nome de Jesus. Fala assim: eu creio na tua palavra, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Veja, eu já estou caminhando para o final. Um erro que nós pais podemos cometer é querer determinar o que vai ser o futuro dos nossos filhos. Você veja que Efraim determinou o futuro do seu filho. As coisas vão mal em casa. Você sabe quem que era Berias? De quem veio Berias? Me pergunte quem? Josué. Josué era da descendência de Berias. Pensou? Aquele que para o pai, que seria um peso, veio Josué. E às vezes você pode estar pensando assim, que isso que você estava passando é um problema sério que não tem como resolver. E Deus está dizendo: através desse problema, uma grande bênção está chegando para você. Através dessa situação, uma grande vitória está chegando para você. Através dessa luta que bateu na porta da tua casa, uma grande porta vai abrir para a tua vida. Cito Deus aqui. Tem coisas que não adianta você ficar perguntando. Não adianta nós determinarmos o que vai ser o futuro de alguém. Eu quero que meu filho seja isso. Meu filho, o Mateus, quando a bispa ficou grávida dele, foi logo depois que eu e ela nos convertemos, praticamente logo depois ela ficou grávida do Mateus. E quando ela ficou grávida do Mateus, depois nós fomos saber qual era o sexo, eu fui procurar um nome bíblico, porque eu já pensava no futuro do meu filho. Então eu já projetava do meu filho o que ele seria, mas eu não podia determinar o que ele seria, não podia.
Então fui, eu e minha esposa, demos um nome de Mateus, que significa dom de Deus. E eu sempre profetizava que ele seria um menino muito usado por Deus, seria um grande homem de Deus, um pastor. E o Mateus, com 2 anos e meio de idade, foi batizado com o Espírito Santo. Então as coisas foram muito rápidas na vida dele. Mas chegou uma época, do momento, eu queria que o meu filho fizesse parte do louvor da igreja. O Mateus, quando criança, logo no começo da Redenção Plena, ele fez parte do back da igreja. Tinha 10 anos. Mas o que o Mateus gostava também era de bateria. Então eu falei, então Mateus, você vai ser baterista. E o Mateus fez aula de bateria por 2 anos. E aprendeu a tocar bateria. Eu falei, bom, meu filho vai ser baterista. E o Mateus não se tornou baterista. Não se tornou back vocal. Não foi cantor, não foi nada disso. Daqui a pouco, quando chegou com os 15 anos de idade, ele começou a se identificar com a multimídia, fotografia. Ele começou a se identificar com a filmagem. E fui deixando Deus trabalhar. E logo depois que começou a tirar foto, fazer filmagem, aprendendo com os irmãos aqui na igreja, chegou um momento, ele começou a se identificar com a pregação. E chegou uma certa feita na vida dele, eu falei assim, meu filho, você agora é maior de idade e você tem direito a decidir o que você quer seguir. Você quer abrir mão de toda a sua juventude para servir a igreja e servir aos jovens? Ou você quer seguir uma carreira profissional, você vai se formar, o que você quer? Eu falei, pai, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou abrir mão da minha juventude, eu vou abrir mão de ser jovem e eu vou seguir a carreira que Deus me chamou. Eu falei, qual, filho? Pai, eu quero fazer o que arde no meu coração, é cuidar dos jovens. E com 18 anos ele decidiu a fazer isso. E logo depois de um tempo, meu filho foi ungido pastor, não por imposição minha. Ele não se tornou líder de jovens porque eu quis, porque a própria liderança que existia na época pediu para que ele fosse o líder de jovens. Eu falei, eu vou orar para ver se é isso que Deus quer. Porque às vezes alguém pensa que ele é líder de jovens porque eu sou pastor da igreja. Não é isso não. Isso aconteceu no mover de Deus. E hoje meu filho tem 26 anos. E hoje é um menino totalmente dedicado àquilo que é igreja. Mas não foi por determinação minha, mas foi por determinação de Deus. E hoje eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Por isso eu falo a vocês aqui, pais, muitas vezes não é o que nós planejamos, é o que vai ser, mas é o que Deus já planejou, é o que Deus já determinou para a sua vida. Nós não podemos deixar de sonhar, nós não podemos deixar de fazer planos, mas nem sempre os nossos planos serão os planos de Deus. Nós temos que entender que os nossos planos não estão acima do plano de Deus. Então você tem plano. Quem tem planos do Senhor? Quem tem planos para a sua vida? Que fala assim, eu tenho sonhos. Então nem sempre esses sonhos vai ser aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é bem melhor. Amém? Posso ouvir amém? Eu encerro aqui. Este homem teve mais um filho e chamou Será. Será teve uma filha que foi construtora de cidades. Pelo amor de Deus, gente, olha só que Deus deu para este homem, ele não conseguia ver, mas construía cidade inteira. Será. Mas sabe qual é o significado do nome Será? Casa do vazio. Primeiro colocou o nome, as coisas vão mal em casa. Segundo, casa do vazio. Olha só o que é isso. O que é isso? Será? Era um reflexo do que Efraim enxergava na sua família. Vazia, vazia. Não tem nada de bom. Eu vejo as outras famílias, poxa, tão feliz. Olha a minha. Vai para o joelho, irmão. Para de reclamar. Vai cuidar da figueira. Para de reclamar. É você que está vendo, Deus está mostrando para você. Então vai orar, vai buscar a Deus. Não transfira os problemas pessoais que veio, financeiro, que aconteceu dentro do trabalho, seja coisas que surgiram, para dentro de casa. Tua casa não, filtra, não leva lixo. Sabe o que você vai levar para a tua casa hoje? A bênção.
Fala assim: eu vou levar a bênção para dentro da minha casa. Você não tem nem noção o que Deus tem para você. Oh, glória a Deus. Mesmo Efraim colocando um nome tão ruim, com significado tão ruim sobre esses dois que vieram, mesmo assim Deus não levou em conta. Será foi uma construtora de cidades, mesmo tendo um nome que significava vazio. Iberias, da vida de Iberias veio Josué. Nós temos que prestar atenção mais naquilo que Deus está nos mostrando. O problema nosso é que nós olhamos muito para as adversidades e vamos muito pelo que os outros falam. Quando nós não temos solução daquilo que estamos vivendo, é joelho. Hoje era 15 para 5 da manhã, o Senhor me acordou. É interessante que eu pensei que era visto, estava me chamando. Eu escutei o nome, falando assim: Florival. Eu olhei: oxe, está dormindo? Falei: ah, já entendi. É o Senhor que está me chamando para orar. Por quê? Quando não tenho o que assim, eu fazer como homem, eu vou fazer o quê? Vou orar. Vou orar. Vou orar. Eu não vou dizer a culpa é tua. Eu não vou dizer você é errado. Acabou, vira a página. Vamos para o novo. Cuida da figueira. Honra o teu Senhor. Honra as pessoas que estão acima de você. Aprenda a honrar. Deixe os teus filhos ver que você é uma pessoa de respeito, que você respeita as autoridades, que você respeita os outros. Entendeu? Deixe o teu filho ver isso. Meu filho sempre viu respeitando o meu pastor. Sempre. Nunca vi meu filho viu eu desrespeitando ele. Nunca desrespeitando ninguém, nenhuma autoridade. Aprenda isso. Aprenda. Não transfira para dentro de casa o que está acontecendo com você. Hoje, Deus só te faz lembrar: você é duplamente frutífero. Há uma bênção do céu sobre a tua vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus.